Olá, boa tarde. No Brasil, uma mulher é morta a cada 2 horas e quase 40% dos homicídios ocorrem dentro de casa. Para mudar essa situação, a Justiça desenvolve um trabalho com homens que cometeram esse tipo de violência. Já são 312 grupos em todo o país. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre a importância dessa iniciativa. Confira agora outros destaques de hoje. Eleição para a presidência da Câmara. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, nega liminares a deputados que pediam votação remota. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concede prisão domiciliar a blogueiro investigado por promover organização de atos antidemocráticos. O blogueiro Oswaldo Eustáquio vai ficar em prisão domiciliar, desde que cumpra todas as medidas cautelares. E ainda, na série sobre o sistema carcerário brasileiro do Superior Tribunal de Justiça, o raio-x das prisões e a importância das audiências de custódia para amenizar o alto índice de encarceramento. Uma cena que representa a situação carcerária no país. O número insuficiente de vagas em presídios em comparação com a quantidade de presos é uma das principais questões enfrentadas pelo sistema penitenciário brasileiro. A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, no exercício da presidência, ela negou liminares em mandados de segurança em que 3 deputados federais, Rui Falcão, do PT de São Paulo, professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, e Frei Anastácio, do PT da Paraíba, eles pediam que fosse autorizada a votação de forma remota na eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados, que está marcada para o dia 1º de fevereiro, na semana que vem. Sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com a repórter Manuela Borges, que traz mais detalhes sobre a decisão. Oi, Manu, muito boa tarde para você. Conta pra gente, já houve aí um pedido semelhante, não é isso? Isso mesmo, Rafaela, muito boa tarde. Esta é a segunda vez que a ministra Rosa Weber nega interferência na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, marcada para a próxima segunda-feira. Na quinta-feira passada, a magistrada já havia analisado um pedido idêntico feito pelo PDT, que pedia votação híbrida, ou seja, presencial e virtual. Nas duas decisões, a ministra Rosa Weber afirma que não há ameaça constitucional do direito à saúde dos parlamentares, que justifica a intervenção do judiciário. Ela destacou ainda que a votação presencial foi aprovada por consenso, com a previsão de todas as medidas sanitárias cabíveis para evitar a disseminação do novo coronavírus. Rafa? Obrigada pelas informações, Manu. E a Defensoria Pública da União enviou recomendação ao Ministério da Saúde para que seja implementado em todo o país, com urgência, o Sistema Unificado de Controle da Fila de Vacinação, conforme previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. De acordo com esse plano, os registros da aplicação das doses, seja pelo CPF da pessoa ou pelo cartão nacional de saúde dela, eles devem ser publicados no Open Data SUS, no formato de dados abertos. Com isso, a Defensoria Pública da União, ela quer garantir o respeito à ordem prioritária de vacinação. Em Manaus, no Amazonas, a Justiça Federal suspendeu a entrega de vacinas contra a Covid-19 por falta de transparência. A medida vale até que a capital execute um plano de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. Segundo a decisão, há em Manaus uma série de informações desencontradas sobre o recebimento, armazenamento, divisão, distribuição e aplicação de vacinas contra a Covid-19. Ainda de acordo com o despacho da Primeira Vara Federal Cível do Amazonas, a suspeita sobre desvios, inconsistências de dados, denúncias de imunização fora do grupo prioritário colocaram em xeque a credibilidade do Plano Municipal de Vacinação. A entrega das vacinas a Manaus fica suspensa até que a Prefeitura siga as regras do Ministério da Saúde previstas no Plano Nacional de Imunização. A prioridade, no momento, é que as doses sejam aplicadas em profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus. A distribuição e aplicação do imunizante em pessoas que vivem nos municípios do interior do estado não entram na suspensão determinada pela Justiça Federal.
E o Ministério Público Federal enviou uma recomendação ao governador do estado do Piauí para que não repasse doses recebidas da vacina contra a Covid-19 a outros estados e siga à risca o Plano Nacional de Vacinação, de Imunização. Agiu depois que o governador do estado do Piauí, José Wellington Barroso de Araújo Dias, disse no dia 22 de janeiro que 5% das doses de vacinas contra a Covid-19 recebidas por todos os estados deveriam ser destinadas ao Amazonas. A recomendação pede para que as doses recebidas pelo estado do Piauí não sejam repassadas e também para que haja transparência tanto na distribuição das doses quanto na divulgação da lista com o nome das pessoas já vacinadas, para que seja cumprido à risca o Plano Nacional de Imunização para que os grupos de risco não sejam desamparados. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, ela negou pedidos de 2 brasileiros que queriam voltar ao Brasil sem apresentar testes negativos para a Covid-19. Vamos agora voltar ao telão, porque quem traz os detalhes para a gente é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Na decisão, a ministra Rosa Weber disse que a exigência de teste negativo para a Covid-19, para que pessoas ingressem no país, não diz respeito a qualquer direito fundamental e também não é desproporcional. Na ação, como você mesmo disse, 2 brasileiros querem entrar no Brasil vindos de Portugal, onde eles moram atualmente, e alegam não ter dinheiro para pagar pelo exame na Europa e que essa imposição do governo é ilegítima. A ministra afirmou ainda que não pode considerar a norma inconstitucional porque ela garante direito à saúde e à vida de muitos outros passageiros que estariam em risco pelo interesse individual de 2 pessoas. Rafaela. É isso aí, estamos numa pandemia, né, Evne? Não tem jeito. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E você vai ver no próximo bloco o combate à violência contra a mulher por meio de grupos voltados para homens que cometem esse tipo de crime. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal de 88 consagrou proteção especial à família com absoluta prioridade à criança. No âmbito da justiça, a importância do papel do psicólogo foi reconhecida pelo processo de Código Civil. Um empregado do metrô de Fortaleza conseguiu, na justiça, integrar diárias excedentes de viagens ao salário dele. A decisão é da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O repórter Pablo Lemos traz agora mais informações. De acordo com o empregado, o governo estadual, visando descentralizar o sistema, instalou 2 estações de metrô em cidades distintas. Como não foram contratados novos trabalhadores, o metrô passou a fazer rodízio de viagens entre os profissionais que moravam em Fortaleza. Só que as diárias, embora superiores à metade do que o empregado ganhava, não repercutiam no salário dele. No entendimento do TRT da 7ª Região, no Ceará, as diárias, ainda que excedentes ao limite legal, não tinham intuito simulatório, nem visavam encobrir o caráter retributivo do valor pago, mas eram destinadas a cobrir despesas necessárias das viagens. Desse modo, tinham natureza indenizatória e não integrariam automaticamente o salário. O empregado entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na 3ª turma, ministro Alberto Bresciani, lembrou que nos termos da súmula 101 do TST, integram o salário as diárias de viagem que excedam 50% do salário do empregado enquanto perdurarem as viagens. Ele ainda acrescentou que, de acordo com o artigo 457 da CLT, vigente antes da reforma trabalhista, as diárias que não excedam esse percentual não incluem no salário. Para a 3ª turma, no entanto, é incontroverso que as diárias superavam metade do salário do empregado, sendo incabível a indenização. A decisão foi unânime. Agora, uma pergunta que a gente se faz há muito tempo, né? Como combater a violência doméstica aqui no país? Bom, no Brasil existem mais de 300 iniciativas, programas ou grupos para homens autores de violência contra as mulheres.
E boa parte dessas iniciativas é coordenada pelo Poder Judiciário. Equipes multidisciplinares trabalham para promover mudanças de comportamento. Pesquisadores levantaram uma lista nacional de ações realizadas para mudar o quadro de violência contra a mulher. No país, existem 312 grupos voltados para homens autores deste tipo de violência. Na região norte, são 25 grupos. No centro-oeste, 42. No nordeste, 54. No sudeste, 65. E no sul, 126. No Distrito Federal, o mapeamento, que contou com o apoio do Núcleo Judiciário da Mulher, aponta 20 juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e identificou as iniciativas em andamento. Esse é um grupo de homens que conta com uma equipe multidisciplinar mantida pelo Tribunal de Justiça do DF e Territórios. A ideia é promover a mudança no comportamento agressivo. Nenhum homem aqui que participa do grupo ele é tratado como agressor, como bandido, mas ele é tratado como ser humano, e esse é um espaço para que seja pensado e refletido as suas atitudes, visando desconstruir essas crenças que têm levado tantas mulheres à morte. Grupos como esse foram idealizados em atenção à recomendação da Lei Maria da Penha para a criação de espaços de educação e reabilitação de autores de violência. E os resultados têm sido positivos graças a uma metodologia eficaz para intervir a violência de gênero. Podem participar dos grupos os homens que respondem a processos judiciais. O objetivo é reduzir o número da violência contra a mulher. No Brasil, uma mulher é morta a cada 2 horas. 38,9% dos homicídios ocorrem dentro de casa e 50% são mortas por arma de fogo. E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com a assistente social do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Márcia Borba. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Ela. Nós acompanhamos na reportagem um mapeamento, de onde esse trabalho vem sendo realizado. 312 regiões, 312 grupos que integram esses homens e oferecem educação e apoio aos agressores. Uma medida um pouco polêmica, nem tão compreendida, eu acho que pelo senso comum. Eu queria que você explicasse para a gente agora os resultados e a importância de educar esses homens e acho que cortar o mal pela raiz, né, Márcia? Isso. Esse levantamento, foi uma parceria das coordenadorias das mulheres de situação de violência dos tribunais brasileiros e a Universidade de Santa Catarina, com um professor muito importante nessa temática. E a importância dessa identificação foi que a gente pôde ver esses 312 grupos, nem todos são do sistema de justiça, tem grupos realizados em contexto de políticas públicas, no CREAS, universidade. Aqui no Distrito Federal, e a maioria desses grupos, eles são coordenados, sim, pelas coordenadorias da mulher ou pelo próprio Tribunal de Justiça, com as equipes multidisciplinares. Aqui no Núcleo Judiciário da Mulher temos 2 grupos, um realizado pelo Núcleo Judiciário da Mulher e outro realizado em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Esse em parceria com a Segurança Pública, a gente tem um manual disponível para todos que quiserem conhecer a metodologia, e eu acredito muito na importância desse trabalho com o grupo. Há pesquisas, sim, que provam que a participação do grupo, ele diminui a recidência na situação de violência e em situações de outros tipos de relacionamento. A senhora falou de metodologia, Como é que esse trabalho é realizado na prática com os homens? Uma roda de diálogos, eles são convidados a conversar com as vítimas de novo? Como é que funciona? São diferentes as metodologias. Esse levantamento, ele teve a grande importância de mapear também a mesma metodologia. A proposta é que a gente possa articular esses grupos, criar critérios de trabalho com homens, e a grande importância desse critério é ter a temática, sim, de gênero, masculinidade, Lei Maria da Penha. Aqui no Distrito Federal, a gente trabalha numa metodologia de responsabilizar, autorresponsabilizar, e que eles possam refletir sobre a situação de violência. Então, nesse manual, existe, sim, a linha teórica, a linha teórica de gênero, a forma de se trabalhar com homens,
Os homens encaminhados pelo grupo do NJM, né, Núcleo Judiciário da Mulher, ele tem que ter, sim, um processo, né, em andamento da Lei Maria da Penha. Mas existem também outros grupos aqui do Distrito Federal e do Brasil, o levantamento trouxe esses dados, de grupos nas ONGs, nas políticas públicas, que o homem pode procurar o encaminhamento. Então, sim, é um espaço de reflexão. A gente trabalha esses temas, né, temas de masculinidade, de crença, de gênero, temas da Lei Maria da Penha, autorresponsabilização, habilidades relacionais, e posso, com ele, através desse momento, né, antigamente, antes da pandemia, era, sim, presencial, os homens participavam desse grupo e era debatido esses temas para que eles pudessem estar em contato com essas temáticas da violência de gênero. E, pandemia, portanto, vocês usaram as plataformas digitais para o trabalho não ser interrompido? Sim, né? Até o ano passado, até março, a gente está no modelo presencial. A gente esperou o retorno, então só no segundo semestre a gente iniciou os contatos com esses homens, os homens que puderam participar, nem todos, né, puderam participar por dificuldade de logística mesmo, falta de internet. Então, os homens que puderam participar, eles foram convocados, a gente fez os encontros virtuais, e esse ano, agora, né, no mês de janeiro, a gente retomou os encontros virtuais. Esclarecendo que os homens que não tiverem condições de participar, eles vão ser chamados posteriormente nos encontros presenciais. É a questão cultural, né, Márcia, em relação ao machismo, masculinidade tóxica, que a gente tem falado muito, e por isso que o diálogo é tão importante para a gente, eu vou usar de novo um termo que eu falei agora há pouco, cortar o mal pela raiz. Às vezes o homem reproduz o que viu em casa, não é isso? Sim. E os dados mostram a importância, né? Porque muitos homens que não participam na justiça são penalizados, e eu acredito a importância da penalização, mas eles não conseguem ressignificar a passagem pela justiça, né? É importante, né? A gente tem uma grande antropóloga, a Lia Zanotta, que ela fala da importância desses homens passarem por um espaço psicossocial para ressignificar o que trouxe eles à justiça. Né? Eles precisam entender, né, a Lei Maria da Penha, entender as questões de gênero que estão implicadas na violência que eles praticaram, né, e as questões sociais e culturais do próprio machismo, da sociedade patriarcal, né? Muitos homens são ensinados a se comportarem desse jeito, a responderem de forma violenta as questões que chegam na dinâmica relacional com a mulher, com a filha, com a mãe. Todos esses temas que são debatidos e são alvo de reflexões nesses encontros, né? Muito obrigada. Conversei ao vivo com Márcia Borba, que é assistente social aqui do TJDF. Boa tarde para a senhora. Obrigada. Boa tarde. E você vai ver no próximo bloco, na reportagem especial sobre o sistema carcerário brasileiro, o raio-x das prisões e a importância das audiências de custódia. Até já. A Constituição Federal é um importante documento que faz a mediação dos conflitos entre a sociedade brasileira e o Estado brasileiro. Ademais disso, traz um rol de direitos e garantias individuais, os direitos sociais, elementos importantíssimos para a superação das desigualdades, para a distribuição da riqueza e da justiça social no nosso país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu prisão domiciliar a blogueiro investigado por promover a organização de atos antidemocráticos. Pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, o blogueiro Oswaldo Eustáquio vai ficar em prisão domiciliar, desde que cumpra todas as medidas cautelares. Ele terá de usar tornozeleira eletrônica. Fica proibido de entrar nas redes sociais e também não pode receber visitas e dar entrevistas sem autorização judicial. O blogueiro é investigado desde junho do ano passado por suposta organização de atos antidemocráticos. Ele teve a prisão preventiva decretada em dezembro do ano passado por descumprir de forma proposital as restrições impostas pela Justiça
rasgando ordem judicial. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes destacou ainda que o blogueiro se aproveitou do descumprimento das medidas cautelares para cometer outras infrações penais e que Oswaldo Eustáquio responde a outras ações na Justiça Eleitoral de São Paulo, Florianópolis, Fortaleza e Paranaguá, no Paraná. Superlotação, sistema de saúde precário, falta de condições sanitárias, falta de segurança. Esses são alguns dos problemas crônicos dos presídios brasileiros. E a Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça preparou uma série de 3 reportagens para mostrar a situação do sistema carcerário e como o Poder Judiciário tem atuado frente a esses problemas. Na primeira reportagem que vamos exibir agora, você vai ver um raio-x das prisões e como as audiências de custódias elas são eficazes para amenizar o alto índice de encarceramento. Uma cena que representa a situação carcerária no país. O número insuficiente de vagas em presídios em comparação com a quantidade de presos é uma das principais questões enfrentadas pelo sistema penitenciário brasileiro. São 710 mil pessoas presas em locais onde caberiam 423 mil. E em alguns estados a situação é mais crítica. Roraima, por exemplo, tem hoje o sistema mais superlotado do país. A taxa chega a mais de 300%. Números que, além de assustar, são motivos de tantos outros problemas dentro dos presídios. O Brasil prende muito e prende mal. Então, como enfrentar isso? É um problema que passa igualmente pelo aprimoramento do sistema de justiça, passa igualmente pelo aprimoramento das instâncias de investigação. Saber que as pessoas que respondem a processos crimes, que sejam culpadas, serão efetivamente responsabilizadas. Mas passa também por uma maior racionalidade da maneira pela qual o sistema assim responde. É preciso enfrentar isso com reformas legislativas que sejam efetivas, não meramente simbólicas ou que criem uma aparência de solução do problema, mas também é preciso enfrentar isso com medidas de gestão mais inteligente e racional. O DEPEN dá direcionamento através de notas técnicas, que dão para equipes técnicas locais. Essas notas técnicas de saúde, de educação, de trabalho, dão direcionamento para que os estados atuem de uma forma sistemática numa política nacional, isso através das orientações que o DEPEN faz, claro que com todas as observações dos estados da federação. A Lei de Execução Penal determina que os promotores visitem instituições prisionais com frequência para verificar a real situação de cada unidade, traçar estratégias de gestão para manter o bom funcionamento do local, fazer denúncias e acionar o judiciário quando necessário. Em um caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, os ministros reafirmaram o entendimento de que juízes de execuções penais são competentes para determinar a interdição de presídios. O colegiado da segunda turma considerou legal a determinação de um juiz para interditar parcialmente o presídio de São Lourenço, em Minas Gerais, por conta de superlotação, falta de condições sanitárias e de segurança para o funcionamento da unidade. De acordo com os ministros, a competência do juiz de execuções penais abrange sim essa possibilidade, para assegurar o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como restaurar a segurança interna e externa do estabelecimento. Uma medida que busca amenizar o alto índice de encarceramento são as audiências de custódia. Só para se ter uma ideia do total de presos no país, 31% são provisórios, o que significa que 1 em cada 3 ainda não tem condenação definitiva. Toda pessoa detida, presa, retida de alguma maneira, tem direito a ser apresentada ao juiz sem demora para apreciação da legalidade de sua custódia e eventual apreciação da necessidade da mantença dessa custódia. Porque a audiência de custódia ela implica uma reunião institucional que ao Estado brasileiro custa muito. Um juiz criminal, um promotor de justiça, um defensor técnico e o autuado apresentados numa situação, inclusive com a presença de agentes de custódia e de apresentação. É preciso qualificar essa audiência de custódia para que as providências ali tomadas guardem reflexos mais impactantes à maneira pela qual o sistema de justiça trata essas figuras de prisão. É preciso apostar nas alternativas penais. A alternativa penal ela não é o sinônimo de impunidade, ao contrário, ela é o sinônimo da responsabilização e de resposta efetiva por meio de
possibilidades e alternativas que não observe o monólogo ou a univocidade da prisão, 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 prisão. O problema do sistema prisional brasileiro é um reflexo do problema do Brasil como um todo. É a desigualdade. Enfrentar esse problema é igualmente enfrentar um problema que diz com os desafios do nosso pacto federativo. Segunda reportagem especial amanhã. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Tchau, tchau.